Vamos então para circunferência. O que é uma circunferência? Primeira definição de circunferência. Circunferência é o conjunto, eu botei uma definição bem simplificada para a gente poder... Não, o conjunto de todos os pontos equidistantes de um ponto central chamado de centro. Olha aqui. Imagine aqui que eu tenho um ponto no meio. Um pontinho. Eu vou até desenhar aqui. Um pontinho aqui. Se eu pegar vários pontos, eu peguei um segundo ponto, agora eu vou pegar um segundo ponto aqui. Esse outro aqui. A distância desse ponto até esse aqui é essa aqui, né? Aí se eu pegar todos os pontos que têm essa mesma distância, a mesma distância para o centro, se eu pegar todos os pontos, ele vai formar isso aqui, uma linha, que é a circunferência, certo? Então a circunferência nada mais é... Deixa eu aceitar bem aqui quem... Tem gente entrando na aula. Cauê. Joyce. Bom dia, gente. Vocês estão chegando agora aí, coloca aí o nome de vocês no chat, nome e turma, para depois eu ir conferir, só para anotar a frequência, tá bom? Bom, então olha só. É o conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância para um ponto aqui, que a gente chama de centro da circunferência. Então aqui o centro é que determina a circunferência, ok? Então aqui eu tenho um ponto P, observe aqui, um ponto P, que tem as coordenadas x e y, né? Ali tem um x, uma abscissa x e uma ordenada y. Observe que o centro, aqui, tem coordenadas A e B, certo? O conjunto de todos os pontos que tem essa mesma distância aqui de P para o centro é essa linha aqui chamada circunferência. E essa distância de cada ponto para o centro é chamado de raio da circunferência, ok? Então, o raio da circunferência é a distância de cada ponto que faz parte da circunferência ao centro. Beleza, galera? Então, quais são os elementos de uma circunferência? Os elementos são o centro, o ponto central e o raio. Quem é o centro? É o ponto que fica aqui no meio da circunferência. Quem é o raio? A distância do centro até cada ponto que faz parte da circunferência. Se eu pegar um outro ponto bem aqui da circunferência, qual é a distância dele até o centro? O raio da circunferência. Beleza? Imagine aí, na bicicleta, moto, no pneu, aqueles ferrinhos que ficam lá são chamados de quê? De raio da calha, né? Por que se chama de raios? Porque o pneu é uma circunferência. E aí os raios eles ficam no centro aqui, que é o eixo, até a extremidade da calha. Então isso é o raio. Ok, galera? Aí é o raio. Esses são os elementos de uma circunferência. Bom, lembrando que aqui na geometria analítica, como eu já falei para vocês, a gente estuda as figuras de forma algébrica. Então, como é que nós podemos relacionar, descrever uma circunferência de forma algébrica? Eu tenho um padrão para a circunferência já. Qual é o padrão? Que todo ponto que faz parte da circunferência, se eu pegar aqui um ponto A, aqui um ponto B, todo ponto que faz parte da circunferência tem uma distância ao centro que mede quanto? Mede o valor do raio. Então, todo ponto que faz parte da circunferência tem uma distância até o centro R. Ou seja, eu posso pegar o seguinte, considerando aqui um ponto P genérico. Esse ponto P aqui representa um ponto que faz parte da circunferência, né? Um ponto P que tem as coordenadas x e y. Né? Pode ser esse ponto P, pode ser esse A, pode ser esse B, pode ser um outro ponto que esteja aqui. É um ponto geral, certo? Ele faz parte da circunferência. Só sei como é que a galera está chegando. A galera que está chegando aí agora, por favor, escrevam o nome de vocês aí no chat, nome e turma, para eu poder depois só fazer a conferência de quem veio. Viu? Então, olha só, o ponto P aqui representa um ponto genérico, um ponto qualquer que faz parte da circunferência. Então, ele é um ponto genérico, ponto P que faz parte. Se eu sei que esse ponto faz parte da circunferência, eu vou dizer aqui que ele pertence à circunferência. Bom,
Para ele pertencer à circunferência, qual é a relação que eu devo ter? O que eu posso imaginar aqui? Que a distância do ponto P até o centro da circunferência deve ser quanto? Deve ser o raio. Para que um ponto faça parte da circunferência, ele deve ter uma distância até o centro do raio, não é isso? Então, essa é uma relação que eu tenho na circunferência. Então, o conjunto a circunferência é o conjunto de pontos em que a distância deles ao centro é o raio. Se essa é a relação que eu tenho, bom, eu já sei como se calcula a distância de um ponto a outro. Não sabemos isso? Lá na geometria analítica, lá do início, a distância entre dois pontos, como é que se calcula a distância entre dois pontos? Deixa eu aceitar aqui, o povo está chegando agora. Como é que calculo a distância entre dois pontos? Bom, vamos analisar aqui. Ó. Eu quero o ponto P, que faz parte da circunferência, suas coordenadas são x e y. E eu tenho o centro, que tem as suas coordenadas também. Ó. Vamos imaginar aqui o centro. Um detalhe, galera. Alguns livros utilizam o centro como um O maiúsculo, outros utilizam como C. Eu vou chamar de C para a gente não confundir com esse O aqui da origem, ó, do plano cartesiano. Eu vou chamar de C, certo? O centro da circunferência. Vou chamar de C. A gente pode chamar de C, tá bom? Eu não sei se o livro de vocês usa C. Ó, o centro, ele tem suas coordenadas aqui, ó, que no caso aqui, observem que o X dele é A e o Y dele é B. Para generalizar, eu vou chamar de outra forma. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal que está chegando. Para generalizar o centro da circunferência, eu vou chamar o seguinte, que o centro da circunferência, C, tem as coordenadas. O seu x eu vou chamar de x, c, e o seu y de yc. Aqui significa que é o x do centro e o y do centro, abscissa e ordenada, ok? Bom, se esse ponto P aqui, ó, que tem as coordenadas x e y, geral, é uma genérica, faz parte da circunferência, significa que a distância do P até o centro é r. Então eu posso utilizar a fórmula de distância entre dois pontos para isso. Como é que se calcula a distância entre dois pontos? Ó, se eu quiser calcular aqui a distância do ponto P até o centro da circunferência, como é que se calcula? Quem lembra da distância de dois pontos? A distância de dois pontos é raiz quadrada de quem? Quem é que lembra dessa fórmula aí? Alguém não lembra que eu posso detalhar ela aqui. Quem não lembra, diz eu. Eu. Então vamos lá, ó. Vou botar aqui a fórmulazinha da distância entre dois pontos. Ó. Se eu quero a distância de um ponto A até um ponto B, eu faço a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Eu acho que tem gente pedindo para entrar. Escutei, mas esqueci que escutei. Aqui tem. O pessoal que chegou depois, coloquem o nome e a turma bem no chat para eu poder anotar depois quem só fazer a conferência de quem participou, por favor. Certo? Então essa é a fórmula. É a diferença entre o x dos dois pontos ao quadrado mais a diferença entre o y dos dois pontos ao quadrado. Então aqui, como eu quero a distância de ponto P até o centro, eu posso fazer o x do P, que é só x, que eu estou considerando o P como um ponto genérico da circunferência, menos o x do centro, que é um ponto fixo, né? Ó, o ponto P é genérico, ele pode ser um ponto que está aqui, ele pode ser um ponto que está aqui, ele pode ser um ponto que está aqui, pode ser outro aqui, pode ser qualquer ponto da circunferência. Já o centro da circunferência é um ponto fixo, né? Isso, ó, ele tem aqui fixo, certo? Mas aí a diferença dos y, vou pegar o y do ponto P menos o y do ponto C ao quadrado. Essa é a distância do ponto P até o centro da circunferência. Só que, na circunferência, a distância do ponto P até o centro é chamado de quê? De qualquer ponto que faz parte da circunferência. A distância de qualquer ponto que faz parte da circunferência até o centro é chamado de raio da circunferência. Que eu vou dizer que o valor dele é R, justamente pelo raio. Ou seja, significa que isso aqui, ó, raiz quadrada de x menos x de c ao quadrado mais y menos y de c ao quadrado.
Isso aqui é a distância entre eles dois. Significa que eles são iguais a quem? O raio da circunferência, que eu chamo de R aqui, digo que vale R. Ok? Bom, como aqui o P é um ponto genérico, ó, X e Y é qualquer ponto que está na circunferência. X, C, Y, C são o centro, que aí depende da circunferência, né? Tem circunferência que vai estar aqui, tem circunferência que vai estar mais para cá. Aí o centro já é outro valor, mas sempre é fixo. Sempre é fixo para cada circunferência. Então, eu posso generalizar isso aqui como? Como é que eu tenho uma raiz quadrada, eu posso pegar esses dois termos, elevar o primeiro membro ao quadrado e elevar o segundo membro ao quadrado, para cortar essa raiz aqui do primeiro membro. Ou seja, vai sobrar isso aqui. Eu vou ter que x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado é igual a r ao quadrado. E essa equação é a equação que a gente chama de equação reduzida da circunferência. Certo, galera? Então a equação reduzida da circunferência é isso. Toda equação que eu tiver nesse modelo aqui, eu já posso ver que é uma circunferência. Qual é o modelo? A diferença entre x e um valor ao quadrado mais y menos outro valor ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembrando que xc e yc são valores fixos, o centro da circunferência. E r também é um valor fixo, que é quem? O raio da circunferência. Quem é que alterna? Esse x e esse y. Quem é que eles representam? Qualquer ponto que esteja sobre a circunferência. Certo? Ele representa esse x e esse y, são as coordenadas de qualquer ponto que está em cima da circunferência. Eu tenho aqui esse ponto B, ele vai ter aqui o x dele e o y dele. Eu tenho aqui esse ponto A, ele vai ter o x dele aqui e o y dele aqui. Eu vou ter aqui o ponto P, ele vai ter o x dele e o y dele. Mas todos eles vão obedecer essa equação aqui, ó. Vai satisfazer essa equação, as coordenadas de todos esses pontos. Ok? Alguma pergunta? Bom. Essa é a fórmula mais resumida que tem. É. Tem outra que a outra é pior. Ah, é geral. Não, mas a gente olha assim, mas é uma coisa que a gente consegue identificar muito automático. Por quê? Porque observe que eu tenho dois produtos notáveis. Vocês estão vendo aqui, ó, produto notável esse aqui, ó. Diferença ao quadrado, mais diferença ao quadrado. Dois produtos notáveis. E do outro lado eu vou ter um número, porque aqui eu tenho r ao quadrado, mas o raio ele é um número. Por exemplo, se o raio for 1, aí eu vou ter aqui 1 ao quadrado é quanto? 1. Aí desse lado aqui eu vou ter apenas 1, o número 1. E do lado do primeiro membro aqui eu vou ter dois produtos notáveis. Então é bem fácil de verificar isso aí, de olhar uma equação e dizer que é uma equação de circunferência. Olhando para as letras assim, a gente pensa que é algo absurdo, mas na hora que a gente tiver com números, vocês vão ver. Só para dar um extra aqui, só para a gente lembrar aqui, saber diferenciar sempre isso. Círculo de circunferência. Qual é a diferença entre círculo e circunferência, galera? Ó, eu tenho aqui duas imagens. Eu tenho a imagem 1 e a imagem 2. Qual é a circunferência desses dois aí? 1 ou 2? Cadê o sonzinho do grilo aqui? Deixa eu pegar o sonzinho do grilo aqui. Ninguém arriscou? Ou é porque está muito fácil de responder, ou é porque não sabem, rapaz. Ó, a diferença de círculo para circunferência. Galera, circunferência ela é o conjunto dos pontos que tem a mesma distância para o centro. Ou seja, observem aqui, ó. Observem aqui esse ponto aqui, ó. Esse ponto é o centro, né? Se eu pegar um ponto bem aqui, ó, ele vai ter a distância para o centro aqui, que é o raio da circunferência. Agora, se eu pego um ponto bem aqui, esse ponto vai ter a mesma distância para o centro? Não. Já nesse primeiro caso aqui, ó, se eu pegar, eu tenho aqui o centro. O centro aqui, ó. Se eu pegar um ponto que está aqui na extremidade, ele vai ter a distância para o centro do raio. O ponto que está aqui, ele tem a distância para o raio? Não. Só que observe que essa figura ela é preenchida. Esse ponto aqui, ele está dentro dessa figura? Faz parte dessa figura? Faz. Esse ponto aqui faz parte dessa figura? Não.
Então, essa é a diferença. Bom, vamos resumir a diferença. O círculo, de uma forma bem fácil, o círculo é uma moeda e a circunferência é um anel. Ou seja, a circunferência é somente essa linha aqui, ó, que está em volta do centro. Já o círculo é tanto a linha como essa parte toda aqui escura. Certo? Então, o círculo, ele também conta essa parte de dentro. De dentro. O círculo é isso tudo. Já a circunferência é somente essa linha aqui ao redor. Certo? Então, o círculo é uma moeda preenchida. A circunferência é simplesmente um anel. Simplesmente essa linha aqui que está em volta. Ok, galera? A diferença entre círculo e circunferência. Ok. Bom, Ok, professor. aí lembrando que nós estamos estudando o que aqui? É um circunferência. Nós estamos estudando a circunferência. Então, essa equação aqui ela é para a circunferência, certo? Ó, se eu pegar um ponto que está bem aqui, ó, um ponto que está bem aqui, esse ponto A, ele faz parte dessa circunferência? Não. Só se estiver em cima da linha aqui, ó. Só que ele faz parte desse círculo? Sim, ele faz parte desse círculo, porque está dentro aqui, ó. Ok? Vamos lá. Antes de eu falar da equação geral, galera, eu vou primeiro pegar bem aqui, ó. Bom, vamos continuar falando da equação reduzida. Eu vou primeiro pegar e detalhar a equação reduzida para depois a gente ir para a geral. A equação reduzida. Nós podemos determinar o raio e o centro de uma circunferência somente através da sua equação. Observe essa equação aqui, ó. Como é que eu posso verificar se essa equação é a equação da circunferência? Basta a gente olhar lá a forma geral. Qual é a forma geral? X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Ó, observe que o primeiro termo eu tenho que ter o quê? Ó? X menos xc ao quadrado. Eu tenho aqui x menos alguma coisa ao quadrado? Tenho. Ó. X menos alguma quadrado. Mas depois vem y menos yc ao quadrado. Ó. Eu tenho aqui ó, y menos 1 ao quadrado. E do outro lado eu tenho o raio ao quadrado. Eu tenho um número aqui. Ó. Então basta eu relacionar essas duas formas para eu descobrir o valor de cada um desses termos. Quem são os termos aí que nós precisamos descobrir? O centro e o raio. Então, olha só. Olhando para essa equação aqui, que é a equação de uma circunferência, e olhando para a fórmula geral, me digam aí quanto é que vale o x do centro dessa circunferência. O x do centro. Basta a gente relacionar. Ó, primeiro termo eu não tenho x menos xc ao quadrado. Aqui eu tenho x menos 3. Significa que esse 3 aqui é quem? xc. Significa que o xc é quanto? 3. Aí olha o segundo termo. O segundo termo é y menos yc. Aqui eu tenho y menos quanto? 1. Significa que o yc é quanto? 1. Aí lá no segundo membro eu tenho quem? Ó? R ao quadrado. Significa que o R ao quadrado vale quanto? 1. Aí aqui é um detalhe que a gente tem que ver. Ó. Porque aqui na fórmula tem o R ao quadrado. Então esse 1 ele não é o R. Ele é o R ao quadrado. Então como é que eu faço para calcular o R mesmo? Basta eu tirar a raiz quadrada de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? 1. Eita, tanto 1, né? 1. Então quer dizer que o centro... Quais são as coordenadas do centro? Oi. Quando tiver todos os valores, é só substituir na fórmula, né? E isso é só relacionar lá e ver os valores, os números correspondentes. Tá bom, Ó, então o centro, eu vou chamar de C o centro. Quais são as coordenadas do centro? Lembrando que como o centro da circunferência é um ponto, nós escrevemos ele em formato de coordenadas, né? Ó. Primeiro vem quem? O x, que é quanto? 3. Depois o y, que é quanto? 1. Então o centro é 3 e 1. E o raio é 1. Então essas aqui são
os valores que nós precisamos da circunferência. O que descreve uma circunferência? Só o centro e o raio, não é isso? Como é que eu faço para escrever uma circunferência? Eu digo que a circunferência está bem aqui, o ponto. Aí eu digo que o raio dela é 3. Então eu só pego todos os pontos que têm uma distância de 3 para ela. Então o que descreve uma circunferência é o centro e o raio. Então eu preciso só disso. Para achar o centro e o raio aqui na fórmula, basta eu ver. Ó. O termo que está aqui junto com o x, ó, subtraindo do x, é o x do centro. O termo que está subtraindo de y é o y do centro. E o termo do segundo membro aqui é o raio ao quadrado. Aí basta eu tirar a raiz quadrada para saber quem é o seu valor. Ok? Outro exemplo. Está aqui, ó. X mais 7 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9. Então, quanto é o x do centro? 49, que é 7 ao quadrado. Não, ao quadrado não precisa não. Por quê? Ó? Mas não tem que colocar... Não, só o raio que a gente vai fazer. Porque assim, ó, observe aqui, ó, eu tenho x mais 7 ao quadrado. E lá na fórmula eu tenho x menos x do c ao quadrado. Ó, a fórmula já está idêntica. Ó. Esse número aqui é esse. Porque eu já tenho quadrado, quadrado, x e x. Esse número é esse pronto. Então, o 7 aqui ele já é o x do centro. Certo? Uhum. Mas depois não tem que fazer o quadrado, não? Não, precisa colocar não. o quadrado. Não. Ah, tá, entendi. Então, nesse caso aqui, só que tem um detalhe, galera. Ó. Aqui eu tenho x mais 7. E na fórmula eu tenho o quê? X menos o x do centro. E aí, o que significa isso? Fazer jogo de sinal, né? Exatamente. Significa que o x do centro, ele é menos 7. Por quê? Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, só aceitar quem está entrando. Significa que o x do centro, ele é menos 7. Por quê? Ó? Se o x do centro for menos 7, aí eu for jogar lá na fórmula lá, ó, vai ficar o seguinte, ó, x menos 7. E aí, menos com menos fica mais. Então, fica x mais 7. Então, toda vez que aqui tiver, ó, na fórmula, tiver um mais, você considera que o x do centro é negativo. Se na fórmula tiver menos, então é o próprio número que está aqui. Ó. É só você trocar o sinal que tiver aqui. Vamos pensar assim. Vou trocar o sinal que tiver aqui. Aqui está menos 3, então o x do centro é 3. Aqui está menos 1, então o y do centro é 1. Aqui está 7, significa que o x do centro é menos 7. O y do centro é quanto? Eu tenho aqui y menos 3. Não tem menos 3? Significa que o y do centro é 3. Ok? Agora o raio. O raio é quanto? No segundo membro eu tenho 9. Significa que o raio ao quadrado é 9. Aí no caso do raio sim, porque aqui na fórmula esse número é r ao quadrado. Só que aqui eu tenho só 9. Eu não tenho 9. Se eu tivesse 9 ao quadrado, aí o que acontece? O raio seria o próprio 9. Mas como eu tenho 9, significa que teve algum número aqui que eu elevei ao quadrado e virou 9. Certo? Então quer dizer que o raio ao quadrado é 9. Ou seja, o raio vai ser quanto? Quanto ao quadrado que dá 9? É simples, né? Olha, ninguém falou. 3. 3. Exatamente. 3 ao quadrado é 9. Então quer dizer que o raio é 3. Ó, porque só quando eu jogo lá na fórmula 3 ao quadrado vira 9. Ok? Então quer dizer que essa circunferência aqui, se eu for escrever o centro e o raio dela, eu vou ter o quê? O centro tem quais coordenadas? X primeiro, menos 7 e o y, 3. E o raio é 3. Só isso aí. Certo? Agora vamos para a equação geral da circunferência. Qual é a equação geral da circunferência? A equação geral nada mais é do que eu transformar a reduzida, eu resolver a reduzida. Como assim resolver a reduzida? A equação reduzida é x menos xc ao quadrado
mais y menos yc ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Observe que isso aqui, ó, é o quadrado da diferença de dois termos, um produto notável. Quem lembra como se desenvolve um produto notável? Eu pego aqui, ó, o quadrado do primeiro, que é o x, então eu faço x ao quadrado. Como é menos? É menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, xc, mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo termo? xc. Então, ele ao quadrado. Desenvolvi o primeiro. Agora, vamos desenvolver o segundo aqui, ó. Y menos yc. Vou colocar entre parênteses, por causa do sinal. Y ao quadrado, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a r ao quadrado. Bom, como aqui eu tenho mais, eu faço jogo de sinal, só que mais não vai mudar. Então eu posso só simplesmente tirar o parênteses. Porque o sinal de mais não muda, né? Mais com mais fica mais e mais com menos continua menos. Ok? Agora vamos organizar aqui, ó. Quem são as nossas incógnitas? É porque quando fica assim em letra, eu sei que a gente fica perdido, né? Mas lembre-se que o xc, esse xc e esse YC são valores fixos. Eles não são variáveis. Por que eles são fixos? Porque eles são o centro da circunferência. Eles não são variáveis. Eles são fixos. É número, eles vão ser número. Numa situação real, eles vão ser números lá. Vai ser um número, um 2, um 3, igual agora a gente viu agora há pouco. Ó. Aqui, ó. Aqui é 3 e 1. XC, YC. Aqui é menos 7 e 3. Então, eles vão ser números fixos, certo? O XC, YC. E o R também vai ser um número fixo. Então, o que acontece? Eu vou separar aqui e vou colocar primeiro as incógnitas. Ó. Quem são as incógnitas? O x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí aqui eu tenho menos 2x, xc. Esse xc, como ele é um fixo, eu vou trazer ele para frente aqui. Ó. Fica menos 2 xcx. Esse xc, ele é um número fixo, então eu vou deixar ele para depois. Vou pegar aqui esse termo yc, ó. Menos 2 ycy, que é esse termo aqui, ó. Bom, agora eu vou pegar os números fixos, que são xc ao quadrado mais yc ao quadrado, igual a r ao quadrado. E vou jogar esse r aqui para o primeiro membro. Está positivo e negativo, vai ficar assim. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xcx menos 2ycy mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Caixa. Essa é a equação geral da circunferência, galera. Eita, hein? E agora? Agora que eu vi que eu estava com a câmera desligada. Deu para entender essa fórmula aí, galera? Não, né? Mas ó, é bem simples. Bem. Eles vão ser números. Ó, esse 2xc, aqui o xc é o centro da circunferência. Ele é número. O YC também. Aqui também, ó. Esses três aqui, ó. XC, YC e o raio são números fixos. Então, eu vou elevar ele ao quadrado, esse ao quadrado, esse ao quadrado, e somar eles. Então, eles vão se tornar um único número. Vou chamar de K aqui. Eles vão se tornar um único número. Então, eu vou ter uma equação desse tipo assim, ó. X ao quadrado mais Y ao quadrado mais um número aqui vezes x, vou colocar aqui menos ax, vou colocar um a aqui, menos by, mais um número aqui, eu vou chamar de c. Vou chamar de c esse número aqui. Vai ser algo desse tipo aqui, ó. A equação de uma circunferência geral. Por quê? Ó? Esse a, quem é esse a? Esse a vai ser esse termo aqui, 2xc. Quem é esse B? Esse B vai ser esse termo 2yc. E quem é esse C? O C vai ser essa soma toda aqui, ó. Do x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Então a fórmula vai ser isso. Mas essa aqui é a forma genérica de escrever
a equação de uma circunferência. Que vem de onde? Vem simplesmente de desenvolver o produto notável da equação reduzida. Como assim? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma equação. Vamos logo ver o seguinte. Olha aqui. Ó. Eu tenho uma equação geral da circunferência aqui, galera. Ó. Olha aqui, ó, equação geral da circunferência. Que horas são aqui? 10 e 13. Estão vendo? Vixe, como é que eu sei que é uma equação geral da circunferência? Bom, vamos relacionar aqui com aquela lá. Qual é a equação geral que a gente acabou de ver? Ó? A equação geral é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xcx menos 2ycy. Pronto. Peraí, só ajeitar isso. ycy mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Bom, como é que eu posso então encontrar o centro e o raio dessa circunferência aqui? Bom, lembrando que o centro é um ponto que possui o quê? O xc e o yc, e o raio é o seu valor que eu preciso encontrar. Então nós precisamos encontrar eles. Como é que eu posso encontrar, galera? Primeira coisa, observem que a equação da circunferência, ela se inicia pelo quê? Por x ao quadrado mais y ao quadrado. Sempre é isso, galera. Então eu tenho aqui x ao quadrado mais y ao quadrado? Sim, ok, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Passou. Certo? Sempre é o início. Se por um acaso eu tivesse aqui, ó, 2x ao quadrado, não é mais. Agora, se eu tivesse 2x ao quadrado e aqui 2y ao quadrado, aí sim. Por quê? Porque observe que se eu dividir tudo por 2, eu ficaria com x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, lembre-se que sempre tem que começar com x ao quadrado mais y ao quadrado, com coeficiente 1. Se o coeficiente não for 1, eles têm que ser iguais. Um 2 e um 2, um 3 e um 3, um 4 e um 4, um 5 e um 5. E aí eu divido por esse número tudo, certo? Então, começando por x ao quadrado mais y ao quadrado. Fechou. Depois vem quem na sequência, galera? Ó, vem quem? Menos 2xcx, não é isso? Só aceitar aqui quem está entrando. Depois vem quem? Ó? Vem menos 2xcx. Ó. Observe que o xc, galera, ele é um número. Então vai vir sempre o quê? Um número acompanhado do x. Ó. Quem é quem aqui? 2x. Ou seja, significa que esse número aqui, ó, menos 2xcx, eu vou colocar aqui, menos 2xcx, vale quem? O 2x. Ou seja, eu posso até desconsiderar o x no caso, porque o x é a variável, né? Ó. Então eu posso pensar o seguinte, quem é que acompanha o x aqui? Menos 2xc. Quem é que acompanha o x aqui? 2. Significa o quê? Que menos 2xc é igual a 2. Pronto, aí já é suficiente para eu calcular o valor do xc, né? Quanto é o xc aí? Você pode fazer só no olhão, saber que se aqui é menos 2, quanto eu multiplico por menos 2 para dar 2? Obviamente é menos 1, mas você pode resolver a equação. Como é que resolve a equação aqui? Primeiro passo, como na frente da nossa incógnita está negativa, eu multiplico tudo por menos 1. Aí fica 2xc igual a menos 2. xc igual a menos 2 dividido por 2. Então, xc é igual a menos... Encontrei o x do centro. Agora vamos para o do y aqui. Ó. Quem é o termo que vem agora? Vem, eu vou colocar em outra cor. Vem o seguinte, menos 2ycy. Então eu tenho o que acompanha o y. Quem é que acompanha o y aqui? Menos 6. Então eu faço o seguinte, que menos 2yc vale quanto? Menos 6.
Bom, como eu tenho menos dos dois lados, né? Eu posso só cancelar o menos, que é a mesma coisa de multiplicar por menos 1, ó. Fica 2yc igual a 6. Logo, o yc é 6 dividido por 2, que é 3. Então, eu encontrei as coordenadas do centro. Quais são as coordenadas do centro? Menos 1 e 3. Alguma pergunta aí? Antes de eu ir passar para o raio. Alguma pergunta, galera? Não? Não. Vamos recapitular aqui. Ó. Não. Ó, tá aqui a equação geral é esse formato, certo? Então, eu vou relacionar com essa aqui. Ó. Começa com x ao quadrado, y ao quadrado. Y ao quadrado, y ao quadrado. Aí o termo que vem depois, menos 2xc, x. Ó. Junto com x, quem é? Menos 2xc. Então, eu vejo aqui quem está junto com x. Quem tiver o coeficiente do x é esse mesmo coeficiente aqui, ó, menos 2xc. Então, significa que o menos 2xc aqui vale 2. Menos 2xc é igual a 2. Depois eu vou para o coeficiente do y. Quem é o coeficiente do y aqui? Menos 6. Quem é o termo que acompanha o y na equação geral? Menos 2yc. Significa que o 2yc vale 6. Ó. Então, yc é 3. Agora eu vou para o último termo. Quem é o último termo? Esse é que é mais chato. Vou fazer de azul. O último termo é esse aqui, ó. xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Lembrando que o xc é número, yc é número, r também é um número fixo. Todos são fixos. Então, eles são esse número aqui, ó. Quem é o número aqui que está aqui sozinho? Menos 11. Significa que isso tudo aqui, ó, quando eu somar, vai dar menos 11. Então, basta eu igualar para isso. Então, como é que eu faço? xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a menos 11. E agora, o que eu faço? Bom, eu já não encontrei o valor de xc e yc aqui, ó. Quanto é o xc? Menos 1. Yc? 3. Então, eu substituo por eles. O xc é menos 1, então eu coloco menos 1 ao quadrado mais, ó, esses dois valores aqui, ó. Eu vou substituir eles que eu encontrei, ó. Vou substituir... Opa, peraí. Substituir eles aqui. Alguém falou alguma coisa aí que eu não entendi? Vocês estão me ouvindo com clareza, gente? Tá sim, tá de boa. Assim. Então vamos lá. Menos 1 ao quadrado, que é o xc. O yc. Quanto é o yc que eu acabei de calcular aqui? 3. Então vai ficar 3 ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a menos 11. Quanto é menos 1 ao quadrado? 1 mais 3 ao quadrado, 9, menos r ao quadrado é igual a menos 11. 1 mais 9 é 10. Então eu jogo esse 10 para o lado de lá. Está positivo, ele vem negativo. Então vai ficar o seguinte, menos r ao quadrado igual a menos 11. O 10 é negativo, menos 10. Logo, menos r ao quadrado é igual a menos 11 menos 10 é menos 21. Ok. Até agora? Alô? Então significa que o r, como todos os dois estão negativos, eu multiplico por menos 1, eu vou ter que r ao quadrado é igual a 21. Logo eu vou ter que o r é a raiz quadrada de 21. Que nesse caso não é exata, mas eu posso fazer o quê? Posso fatorar se preciso, mas nesse caso, como o 21 é 3 vezes 7, ó, não vai dar certo, então eu posso deixar só a raiz de 21. Oi. É opcional eu escolher entre as duas fórmulas ou vai vir questão que eu vou precisar usar essa segunda? Vai vir questão que precisa usar essa aqui, né? Se no caso vier uma equação geral, aí você vai ter que... Né? Pelo que eu vi, assim, as questões que eu vi no Enem até hoje de circunferência vem em equação reduzida. No Enem, pelo menos. Agora, em vestibulares tradicionais é que eu vejo mais essa geral. Meu Deus, eu tô tão ferrado. Calma, não é bicho de 7 cabeças, não.
Tem o segundo modo. É Tem o segundo sim. modo. Ó, o único problema aqui é a gente decorar essa fórmula. O único problema. Por quê? Ó? Mas é só a gente pensar o seguinte. Ó, o número que está junto com x aqui é 2xc. Lembrando que tem um menos. O número que está junto com o y é menos 2y do centro. O y do centro. E esse número que está aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar, fazer o y do centro ao quadrado e o x do centro ao quadrado e somar. E só subtrair por esse número aqui. No caso, como ele é menos, eu vou somar, que vai ser subtrair. Tem uma segunda forma. A segunda forma, eu particularmente acho mais fácil, porém, eu não sei se vocês vão achar mais fácil. Mas vamos lá para a segunda forma. Só aceitar aqui quem está entrando. Segunda forma de se determinar o centro e o raio de uma circunferência através da equação geral, que é o método de completar os quadrados. Eu acho que eu coloquei aqui, não coloquei aqui. Agora. Vamos lá então, galera. Só um detalhezinho, deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar para vocês. Esqueci o que eu ia falar. Na segunda fórmula dos quadradinhos lá. Não. Sim. Vamos lá. Segunda forma é completar os quadrados. O que é completar os quadrados? É eu transformar essa equação geral na equação reduzida. Vamos lá, vamos transformar essa equação aqui na equação reduzida. Como é que eu faço isso? Qual é a equação reduzida, gente? X menos x do c ao quadrado mais y menos y de c ao quadrado igual a r ao quadrado. Tenho que transformar isso aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou ter, então, que achar aqui, ó, o produto notável. Como assim? Seguinte, antes disso, eu vou fazer bem aqui uma parada com vocês. Eu vou pegar essa equação reduzida bem aqui, ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Certo? Eu vou pegar essa equação reduzida para a gente transformar ela na geral. Só para vocês entenderem melhor. Vamos transformar essa equação reduzida aqui na equação geral da circunferência. Como é que eu faço? Basta eu desenvolver esses produtos notáveis aqui, ó. Não é x menos 3 ao quadrado? Então eu pego o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes 3. Mais o quadrado do segundo, que é o 3. Ó. 3 ao quadrado, certo? Mais, aqui nesse segundo termo, y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 1, mais o 1 ao quadrado. Certo? Igual a 1. Ok? Desenvolvi aqui, ó, o produto notável. Agora o que a gente pode fazer? Posso calcular o que for possível. X ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3. 2 vezes 3 é quanto? 6. Então aqui fica menos 6x mais 3 ao quadrado, 9, mais y ao quadrado. Menos 2 vezes y vezes 1 dá menos 2y. Mais 1 ao quadrado, 1 igual a 1. Agora eu vou juntar os termos aqui. Só organizar. Ó, x ao quadrado primeiro. Depois eu trago o y ao quadrado. Agora eu venho menos 6x. Agora eu venho menos 2y. Depois vem 9, mais 1. E esse 1, que é o raio, ao quadrado, eu vou trazer ele para o primeiro membro. Fica menos 1, igual a 0. Logo eu vou ter aqui que fica x ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 6x, menos 2y. 9 mais 1 menos 1 é mais 9 igual a 0. Então, essa equação reduzida virou essa equação
geral. Estão vendo aí? Certo? Ok? Transformei da reduzida para geral. Agora, se eu quiser voltar da geral para reduzida, como é que eu faço? Como é que eu faço para voltar isso aí? Observe o seguinte. Eu tenho que ter, para voltar para reduzida, eu tenho que ter o termo x menos xc ao quadrado. Eu tenho que achar esse termo aqui. Como? Quando eu desenvolvo aqui, ó, x menos xc, eu vou ter o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos duas vezes os dois termos, ou seja, 2 vezes xc vezes x, mais o quadrado do segundo, que é o xc ao quadrado. Desenvolvendo esse termo, eu tenho que ter isso. Então, eu vou pegar esses termos, ó. Eu vou ter que ter quem? O x ao quadrado, que é esse aqui, ó. X ao quadrado. Depois eu vou ter que ter quem? 2xc(x). Eu tenho que ter esse termo aqui, ó, 2x, ó, mais 2x. E vou ter que ter um terceiro termo, que é x ao quadrado, xc ao quadrado. Como é que eu faço para encontrar esse xc ao quadrado agora? Vamos lá, muita atenção aqui, ó. Observe nesse outro exemplo bem aqui que eu dei, ó. Se eu tenho assim, gente, x menos 3 ao quadrado, e desenvolver esse produto notável, como é que eu desenvolvo? X ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes x mais 3 ao quadrado. Certo, galera? Então, se eu tiver assim, gente, ó, se eu tiver assim, ó, x ao quadrado menos 2 vezes 5 vezes x mais 5 ao quadrado. Esse termo aqui, para eu transformar ele em produto notável, como é que ele fica? Qual é a única diferença desse aqui para esse aqui? A única diferença. Que ao invés de 3, eu tenho aqui o quê? 5. Significa que aqui era um x menos 5 ao quadrado. Porque, ó, é o quadrado de x menos 2 vezes o 5 vezes o x mais o quadrado do 5. Então, eu vou considerar esse procedimento para eu fazer aqui, ó. Porque, ó, se eu tenho aqui 2x, esse termo 2x, ele tem que ser esse termo aqui, ó. Ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Certo? Ele tem que ser o termo 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro termo é x, ó. Tá aqui, ó, x ao quadrado. É o primeiro termo. Significa que eu vou ter x mais alguma coisa, porque aqui é o mais, ó. Se fosse o menos, aí ficaria menos. Quem é o segundo termo? Quando eu desenvolvo um produto notável, eu não pego o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem seria o segundo termo aqui para poder ficar 2x? 2 vezes quanto vai dar 2, galera? 2 vezes quanto dá 2? 2 vezes 1. Significa que o segundo termo aqui, esse termo aqui é o mesmo que eu fazer o seguinte, 2 vezes 1 vezes x. Ou seja, o meu segundo termo aqui tem que ser o 1. Então, meu segundo termo tem que ser 1. Então, o primeiro termo vai ser um x e o segundo termo ele tem que ser 1. Por quê? Ó, fica x ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes x, ó, que é o produto dos termos. Só que aí existe um pequeno detalhe. Eu não posso simplesmente considerar, então, que é x mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque eu ainda tenho o terceiro termo, que é quem? Esse segundo aqui ao quadrado, que no caso ele é quanto? 1. Então, aqui eu teria que ter um 1 ao quadrado. Eu teria que ter um 1 ao quadrado para poder dar isso aqui, ó. Ou seja, quanto é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é o próprio 1. Então, eu teria que ter um 1 aqui. Só que aí é o detalhe, eu não tenho esse 1. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou somar com 1 e vou subtrair por 1 também. Por quê? 1 menos 1 dá quanto? 0. Então, é o mesmo que eu estivesse somando com 0. Eu vou somar e subtrair por 1. Por que, que eu vou somar e subtrair por 1? Porque aí eu pego para o produto notável somente até esse primeiro 1 aqui, ó. Certo? Que é o termo 1 ao quadrado que eu deveria ter. Então, eu vou somar com 1 ao quadrado e subtrair por 1 ao quadrado. Porque aí eu pego só esse 1 ao quadrado aqui e considero para o produto notável. Então, ó, observe que eu tenho x ao quadrado mais 2x mais 1 ao quadrado.
Aí isso aqui é x mais 1 ao quadrado. Certo? Aí vamos para o restante da equação. É. O restante da equação agora vem quem? Ó? O y ao quadrado menos 6y. Então, vou colocar aqui. Y ao quadrado menos 6y. A mesma coisa nós vamos fazer para o y. Vamos completar os quadrados. O que é completar os quadrados? Eu achar o produto notável. Ó, como eu começo aqui por y ao quadrado, eu sei que o primeiro termo é y. Como eu tenho menos, eu sei que vai vir uma subtração também, né? Aqui, ó, era mais, ficou mais, menos, menos. Agora, eu tenho 6y. No desenvolvimento do produto notável, eu tenho o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, não é isso? Quanto vezes 2 é 6? Quanto vezes 2? O 6 é 2 vezes quanto? 3. Exatamente. Então aqui significa que é 2 vezes 3 vezes y. Significa que esse segundo termo tem que ser quem? 3. Pronto, só isso, galera. Só eu ver. É só eu ver esse termo aqui, ó. Esse para o x eu vejo quem está junto com x, para o y eu vejo quem está junto com y. Aí eu vejo quanto esse número aqui, divido ele por 2. 6 dividido por 2 é 3, né? Quanto vezes 2 dá esse número? 3. Então quer dizer que o segundo termo é 3. Se o segundo termo é 3, eu tenho que ter quanto aqui para completar o quadrado? Eu tenho que ter esse termo ao quadrado, ou seja, o 3 ao quadrado. Então eu vou somar com 3 ao quadrado, mas eu vou subtrair também por 3 ao quadrado, para que não fique, para que eu não altere o valor, né? Porque, ó, 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado é zero, como se eu estivesse somando com zero, ok? Aí eu vou utilizar só esse primeiro 3 ao quadrado para completar os quadrados, porque, ó, y ao quadrado menos 6y mais 3 ao quadrado é isso aqui, ó, y menos 3 ao quadrado. Aí agora eu completo de novo a equação, termina a equação, eu não peguei aqui, já peguei o x ao quadrado, já peguei o y ao quadrado, 2x menos 6y, vem quem? Menos 11, igual a zero. Pronto, agora eu só repito então a equação com todos os termos agora. Esse termo aqui virou esse, então fica x mais 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. Aí, ó, tem esse aqui, ó, menos 1 ao quadrado, ou seja, menos 1. E tem esse aqui, ó, menos 3 ao quadrado, que é menos 9, que foi lá quando eu completei os quadrados. Além desse menos 11. Menos 11. Igual a zero. Então, observe aí que eu transformei isso aqui nisso aqui, transformei isso aqui nesse outro aqui e repeti o restante. Agora eu posso já fazer a soma aqui, né? Ó. Quanto é menos 1, menos 9, menos 11? Fica x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, menos 21 igual a zero. Agora eu só jogo esse 21 para o lado de lá. Fica x mais 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual a 21. E essa é a equação reduzida dessa circunferência aí. E aí, através da equação reduzida, fica mais fácil a gente achar as coordenadas do centro, né? Quem é o x do centro? O x do centro é sempre esse que está junto com o x aqui, ó, que é quanto? 1, que nesse caso, como é mais, então o x do centro é menos 1. O y do centro, aqui, ó, y menos 3, então o y do centro é 3. E o raio é quanto? O raio é a raiz de 21. Lembra que aqui na fórmula é raio ao quadrado. O raio ao quadrado é 21, então o raio é a raiz de 21. Ou seja, o centro tem as coordenadas menos 1 e 3, e o raio é a raiz de 21, mesma coisa que a gente encontrou agora há pouco aqui. Ó. Certo? Então esse método de completar os quadrados, eu acho ele mais simples, mas é mais difícil para verificar na hora de completar os quadrados, né? É mais difícil. Não sei qual que vocês preferiram. Esse outro método aqui, se você tiver a equação geral aqui na mão, ó, você escreve a equação geral no cantinho. Aí você só relaciona. Quem está junto com x, está aqui. Quem está junto com y, aqui. Quem está sozinho, aqui. E iguala os valores. Ok? Não? Sim? Não?
pegar uma outra equação aqui da circunferência. Vou pegar aqui no livro de vocês. Sabendo aqui. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Dois x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Menos 8x. Mais 2y menos 6. Igual a zero. Isso aqui é a equação. Vamos descobrir o centro e o raio dessa circunferência. Primeiro passo. Observe que aqui eu não tenho x ao quadrado e y ao quadrado. Né? Eu tenho 2x ao quadrado. Só que, como eu falei para vocês, ó, os dois são iguais. Então eu posso transformar em x ao quadrado mais y ao quadrado fazendo o quê? Dividindo a equação inteira por 2. Porque 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 também é 1. Aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu tenho que dividir tudo. Ó. 8 dividido por 2 é quanto? 4. Então aqui fica menos 4x. Isso. Mais 12 dividido por 2. 6y. Menos 6 dividido por 2. 3. Então essa equação aqui é essa mesma aqui. Ó. Certo? Né? Então lembra que na equação geral você tem que começar com x ao quadrado mais y ao quadrado. Com os coeficientes 1. Se for diferente de 1, aí você divide pelo número que tiver aqui. Ó. Os dois têm que ser iguais, obviamente. Ok? Senão não descreve uma circunferência. Aí agora nós temos que encontrar o centro e o raio. Eu vou fazer o método de completar os quadrados novamente. Ó. Como é que nós vamos completar os quadrados? Eu vou pegar aqui os termos só com x. Só com x. Ó. X ao quadrado menos 4x. Ok? Só com x. Então, quem que eu vou ter que completar aqui agora para poder transformar em produto notável? O 4x é 2 vezes quanto? 2. 2 vezes 2x. Ó. O 4 é 2 vezes 2. Então, eu posso colocar como 2 vezes 2x. Logo, o primeiro termo é x. Então, o segundo do produto notável vai ser quem? 2. Então, eu vou somar com 2 ao quadrado. E subtrair por 2 ao quadrado. Porque aí vai ficar o quê? Esse produto notável aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai ficar o x menos ou mais? Esse sinal aqui é que diz. Ó. É menos. Menos 2 ao quadrado. Ok? Ó, por quê? Ó? Qual é a definição de produto notável? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro já tem o quadrado aqui, que é o x. Então o segundo tem que ser quem? Como eu tenho 2 vezes x vezes 2, o segundo tem que ser 2. Então o terceiro termo é o quadrado do segundo, que é o 2 ao quadrado. Certo? Aí o menos 2 ao quadrado para não alterar o valor. Agora vamos para o y. Vou pegar agora ali, ó, tenho mais y ao quadrado mais 6y. Bom, eu tenho o y ao quadrado, que é o primeiro termo. Quem vai ser o segundo termo do produto notável, galera? O 6 é quem? 2 vezes 3. Então quer dizer que o segundo termo do produto notável vai ser o 3. Lembrando, como aqui é mais, então fica y mais 3 ao quadrado. Logo, eu vou ter que somar com quanto aqui? Vou ter que somar mais 3 ao quadrado. E subtrair por 3 ao quadrado. Aí eu termino a equação geral lá que eu peguei. Ó. Como eu peguei aqui o x ao quadrado menos 4x, o y ao quadrado mais 6y, sobra quem? Menos 3 igual a 0. Então, olha só. Esse x ao quadrado menos 4x mais 2 ao quadrado virou isso aqui. Ó. X menos 2 ao quadrado. Mais y mais 3 ao quadrado. Certo? São os dois produtos notáveis que nós encontramos. Mas aí quem foi que a gente acrescentou aqui? A gente acrescentou menos 2 ao quadrado. Que na verdade a gente acrescentou ele para poder não acrescentar nada, né? Que é para poder dar zero aqui, ó, para não alterar o valor.
Aí tem também esse menos 3 ao quadrado e tem o menos 3. Ok? Só colocar bem aqui que esse produto notável é isso aqui. Ó. Isso aqui. Certo? Então, os termos que sobraram foram esse e esse aqui que já é da equação lá, o menos 3. Igual a zero. Pronto, agora a gente resolve o que tem que resolver. Ó. X menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado. Aqui, menos 2 ao quadrado fica menos 4. Menos 3 ao quadrado, menos. Lembrando que esse menos aqui, ele não é o sinal do número, ok? Ele está subtraindo, ó. O número está assim, ó. Se ele fosse sinal do número, aí daria 9, né? Ó, se fosse assim, ó, menos 3 ao quadrado, aí dá 9. Mas lembre que eu subtraí por ele, ó. Eu subtraí por menos o 2 ao quadrado, certo? Ok, galera? Menos 9, menos 3, igual a zero. Então, isso vai ficar como? X menos 2 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado. Aí eu vou logo fazer a soma aqui, ó. Menos 4, menos 9, menos 3, dá quanto? Menos 16. Aí ele é negativo, ele passa para o lado de lá, positivo, igual a 16. Certo? Então, negativo vem para o segundo membro, positivo. Então tá aqui, encontrei a equação reduzida. Logo, fica mais fácil para a gente encontrar o centro. Quanto é o x do centro, galera? X do centro. Ninguém. 2. Aí, um achou. X do centro é 2. Lembra que a fórmula da equação, ó, a forma geral é x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, esse que estiver subtraindo de x é o x do centro, que é 2. Droga. Paguei o... Oxente, ficou doido aqui, ó. Ó. Hum. Então, o x do centro é 2. 2. E o y do centro? Menos 3. Exatamente. Ó. Aqui eu tenho Ele tá y mais positivo. 3. Como é que na fórmula é menos, então esse vai ser o contrário, menos 3. Então o centro tem as coordenadas 2 e menos 3. Esse é o centro. E o raio? Quanto é o raio da circunferência? Raiz quadrada de 16. Que é? 4. Exatamente. Ó, na fórmula é r ao quadrado. Então o r ao quadrado é 16. Logo o raio vai ser 4. Por quê? Ó, porque o r ao quadrado é 16. Logo o r vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. Ok? Esse método de completar os quadrados pode ser assim meio bugador, né? Dá para bugar a mente um pouco, mas eu acho ele bem simples. Agora, o outro método basta você comparar com a equação geral, né? No caso, esse menos 4x vai ser o termo menos 2xc. Isso aqui vai ser menos 2xc, menos 2yc, e aqui, isso aqui, ó. Vou botar aqui só falando, vocês não vão conseguir de que tem que mostrar. Aqui, ó. Esse menos 2xcx é o menos 4x lá, ó. Então, 2xc é menos 4. É 4, né? Ó. Então, e 2yc vezes y vai ser o termo que tiver com y. Beleza? Deixa eu ver outra coisa aqui. Ah, essa bem daqui. Essa aqui, ó. X ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 5. Vamos encontrar o centro e o raio dessa circunferência. Quanto é o x do centro dessa circunferência aí? Lascou, né? Porque se a fórmula é x menos x do centro ao quadrado,
mais y menos y do centro ao quadrado igual a 5. Aqui eu não tenho, né? X menos x do centro. E agora, quanto é o x do centro, galera? Eu tô olhando no chat agora, ó, vi que tem gente mandando resposta pelo chat. Desculpa, gente, é porque como eu tô apresentando a tela, aí fica só no PowerPoint aqui, aí eu não consigo ver as respostas de vocês aí no chat, ó. Só quem fala que eu consigo. Bom, olha, observe o seguinte, ó. Se sobrou só um x ao quadrado, quer dizer que esse x do centro é zero. Por quê, ó? Ficaria assim, ó, x menos zero ao quadrado. Só que tudo menos zero é o próprio número, né? O próprio x, então fica x ao quadrado. Então, toda vez que você não estiver subtraindo pelo x ou pelo y, quer dizer que o x do centro é zero, ou o y do centro não é. Né? Se eu tivesse só assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Significa que o x do centro é zero e o y do centro também é zero. Ou seja, o centro ele é 0 e 0, bem na origem do sistema cartesiano. Ok? Nesse caso aqui, somente o x do centro que é zero e o y do centro Menos 2. exatamente, menos 2, que está aqui mais 2, então o centro aqui vai ser 0 e menos 2. E o raio é quem? Raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. Que não é exato, eu posso deixar somente assim. Quando não for exato, vocês podem deixar, viu? Aí se desse para simplificar, poderia simplificar também, ok? Por exemplo, vou colocar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 12. Quanto é o x do centro? 0. 0. O y do centro? 0. Então, o centro é o ponto 0 e... Lembrando que quando vocês forem responder para encontrar o centro, não coloque só x, c, y, c. Tem que colocar assim, ó, o ponto. Porque o centro é um ponto. Tem que colocar ele assim, as coordenadas. Essa é a representação de um ponto. Agora o raio. O raio é quanto? Raiz quadrada de 12. Aí nós podemos fatorar o 12. Como é que fatora o 12? Dividir aqui por quanto? Por 2, que dá 6. Por 2, que dá 3. 3 dá 1. Como a raiz é quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Ó. Eu tenho aqui 2 ao quadrado vezes 3. Então, esse raio, ele é a raiz de 2 ao quadrado vezes 3. O 2, como está ao quadrado, corta e vem para fora da raiz. Fica o raio é igual a 2 raiz de 3. Certo? Bom, é isso. Para finalizar, aí já é 10h50, eu ia ensinar vocês como escrever a equação, né? Agora eu tenho o ponto e o centro e quero escrever a equação. Eu tenho o centro e o raio e quero escrever a equação. Observem aqui, ó. Nós temos outra aula agora, 11 horas. Pois é, vamos só finalizar respondendo essa aqui, aí a gente finaliza. Eu tenho aqui o centro da circunferência e quero escrever a equação que determina essa circunferência. Ok? Vamos lá. O centro da circunferência é esse ponto A. Quais são as coordenadas dele aqui? O x é menos 1 e o y é 2. Aí essa circunferência, eu consigo achar o raio dela aqui, mas eu quero ensinar vocês de outra forma. Observe esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui, ele faz parte da circunferência, que é o ponto que tem o x menos 1 e o y menos 1 também. Um ponto que faz parte da circunferência. Se eu tenho o centro e tenho um ponto que faz parte da circunferência, como é que eu determino a equação dela? Eu uso a equação reduzida. Sempre quando você quiser encontrar a equação, você usa a reduzida, porque se depois você tiver que transformar para geral, é só desenvolver o produto notável, não tem segredo. Então como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, ó. X menos o x do centro. Quanto é o x do centro? Menos 1. Ao quadrado. Mais y menos o y do centro, que é 2 ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado, que eu não sei ainda. Mas eu vou logo colocar bem aqui, ó. Menos com menos é mais, fica x mais 1 ao quadrado
mais y menos 2 ao quadrado. Pronto. Cliquei na borracha aqui sem querer. Menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado, certo? Porque aí, ó, eu não tenho raio, mas eu tenho um ponto que faz parte da circunferência. Então eu posso pegar as coordenadas desse ponto e substituir aqui, ó. Eu vou substituir, então, x do P aqui no x. Oxi. Ah, meu Deus do céu. O y do P aqui no y. Espera aí. Bugou. Vamos lá. Vou substituir as coordenadas do ponto, então, galera, ó. Vamos substituir, então, o x do P aqui e o y do P aqui, ó. Quem é o x do P? Menos 1 mais 1 ao quadrado, mais. Quem é o y do P? Menos 1 menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Posso até inverter para pegar o raio na frente, ó. O raio ao quadrado vai ser menos 1 mais 1 ao quadrado, mais menos 1 menos 2 ao quadrado. Só troquei de lado. Quanto é menos 1 mais 1? 0. Então aqui cortou. Menos 1 menos 2? Menos 3. Então fica menos 3 ao quadrado. Então, como os dois termos estão... eu elevo ao quadrado aqui, né? Ó, o raio ao quadrado é igual a menos 3 ao quadrado, 9. Então o raio é igual a raiz quadrada de 9, que é 3. Se o raio é 3, agora eu só substituo lá na fórmula. Substituo aqui, ó. Vai ficar x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Como na fórmula é raio ao quadrado, eu só preciso disso aqui, ó. O raio ao quadrado é quanto? 9, então eu coloco direto 9. E essa é a equação da circunferência que tem o centro C aqui e passa nesse ponto. Fechou? Por hoje é só. Vai ficar atividade para vocês aí responderem. Tá lá no Google Classroom, no Google Sala de Aula. Inclusive está aqui, ó. Vocês ainda estão vendo minha tela, né? Já está aqui a atividade. São apenas 3 questões para vocês fixarem o conteúdo de hoje, só sobre circunferência. E aí eu vou liberar o grupo do WhatsApp lá para vocês mandarem mensagem, tirar alguma dúvida.